Pare de se explicar. Algumas pessoas só querem encher o saco. Fala, mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato, as lives onde eu abordo os textos do meu Instagram e outros conteúdos, né? E postei essa frase lá no meu Instagram, foi uma das que mais bombou também, das últimas que eu postei, né? E hoje é a live 48. E se você está assistindo gravado aqui comigo é porque você não está no canal do Telegram, onde você recebe avisos de tudo que eu faço e ainda áudios exclusivos sobre o meu dia a dia, sobre como eu tenho as ideias e por aí vai, certo? Então, se você está assistindo gravado, na descrição tem um link do canal do Telegram. E, inclusive, fala Mariana, seja bem-vinda. Quem for chegando vai me dando seu boa tarde, boa noite, aliás, né? Inclusive, semana que vem, dia 9 de março, primeira aula deste livro aqui, tá? E o que eu vou falar hoje tem muito a ver com a aula que eu tava montando hoje, né? Que é Aprenda a Dizer Menos que o Necessário. Fala, Zaine, seja muito bem-vinda também. Show de bola, né? Vamos começar então? E aí, como sempre, vocês que estão ao vivo aqui comigo, se tiver alguma pergunta sobre o tema, manda aí, tá? Se você está assistindo gravado e quer participar ao vivo da próxima vez, avisa no meu canal do Telegram e por aí vai, beleza? Silvia também, muito boa noite, show de bola, legal. Maravilha, vamos lá então, ó, primeiro, né? Ó, já vai um aviso, inclusive quando eu postei essa frase, opa, peraí. Aí, quando eu postei essa frase, né, até recebi uma mensagem, não, todo mundo merece explicação e tudo mais. Bom, é muito importante ressaltar que sempre que eu falo ou posto uma frase e tudo mais, não é quer dizer que você nunca mais, ou se você fizer aquilo, você tá errado ou errada e tal. Não, claro que não, né? Tudo é muito contextual. Tanto que, por exemplo, nesse livro aqui, uma das minhas maiores missões, né, em ajudar os assinantes do portal e todos vocês que vão ter acesso às aulas, né, é justamente mostrar e tentar facilitar para vocês justamente fugiu a palavra, mas vamos dizer assim, é quando elas se contradizem, né? Ou seja, quando as leis são contraditórias, e aí o que eu faço? E aí as lives, as mensagens e por aí vai tudo, né? As frases, os textos, os áudios, as lives e tudo mais, vem nesse sentido de, nesse ponto eu faço isso, nesse ponto eu faço aquilo. Então, por exemplo, pare de se explicar, não é que você nunca mais vai se explicar para ninguém, mas você vai transformar isso em algo um pouco mais inteligente, certo? Pelo menos da forma que eu enxergo, se você concordar comigo, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, né? Existem dois porquês, tá? O porquê interessado e o porquê opinativo. Isso é muito importante a gente entender. Então vamos lá. Primeiro, pare de se explicar. Eu tô falando então quando você se explica, ou seja, quando algo que você faz necessita de explicação, né? Então não confunda com pare de explicar, que é porque se parar de explicar eu paro de trabalhar. Porque afinal de contas, meu trabalho é explicar conceitos, certo? Então, pare de se explicar. Quando eu faço alguma coisa, eu devo satisfação para os outros? Não, pare de se explicar. Algumas pessoas só querem encher o saco, né? E aí a gente entra em dois pontos. Por que opinativo e por que interessado, por que opinativo? Bom, e você vai perceber. Muitas pessoas querem saber o porquê do que você faz. Então, por que você fez tal coisa? Por que blá blá blá? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Bom, o primeiro porquê é o porquê interessado. É quando a pessoa de fato quer entender o que você está falando. E você tem duas formas de identificar. A primeira é o tom com o qual ela pergunta o porquê, né? Então, nossa, por que você fez tal coisa? Olhar de surpresa e por aí vai, né? E também, depois que você se explica, geralmente a pessoa fala, entendi, ou pede mais explicações. Certo? Não, mas eu não entendi essa parte, eu não entendi aquela parte e por aí vai. Então, geralmente, ou em vias de regra, esse é o porquê interessado. Agora, o porquê opinativo por que você fez isso? Ou seja, eu discordo totalmente do que você fez e aí eu quero uma explicação. Beleza, tá, você vai e explica. E aí, na sequência, a pessoa começa, não, mas aí tá errado, não é dessa forma e tudo mais. Ela começa a querer determinar como que você deve agir, né? E nesse sentido, é justamente aí que dá a merda. Ou seja, se é um porquê interessado, não vejo tantos problemas em você se explicar ou você compartilhar com a pessoa o porquê do que você está fazendo, o que você está fazendo, ou do que você pensa, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Agora, se é uma opinativa, a pessoa fica enchendo o saco, querendo determinar o que você deve ou o que você não deve fazer e por aí vai, né? Isso é uma merda, isso é chato. E muitas vezes as pessoas só querem encher o saco, elas só querem falar pra você coisas que na verdade na cabeça delas faz sentido, tá? E não necessariamente faz na sua, mas aí a vaidade delas as impede de entender que existem pontos de vista diferentes e que você vai agir de uma forma da qual ela talvez nunca concorde, porque ela não pensa dessa forma. E acabou, fim de papo.
tá certo? Então é muito importante entender isso, porque isso já vai te dar um norte para você entender se você se explica ou se você não se explica. E aí fica mais fácil até de você, por exemplo, nem entrar ou não entrar em determinada conversa. Porque geralmente, vamos lá, então beleza, esse é o ponto para você decidir se entra ou se você não entra na conversa. E aí vem o segundo ponto, que é resistência versus não resistência. Ó, você já deve saber disso, né? Mas eu quero trazer para o seu consciente e quero que você lembre disso da próxima vez que talvez aconteça isso aí. E vai acontecer. Bom, entenda. Quanto mais você resiste, mais a pessoa mexe com você, mais ela te provoca, mais ela tenta te irritar, mais ela faz qualquer coisa nesse sentido. Tá certo? Bom, então, imagine, que nem numa opinião, que nem numa discussão argumentativa, né? Quando você tá lá, minha opinião é A, e aí a pessoa fala, não, mas a minha opinião é B. Aí você fala, não, mas a minha opinião é A. A pessoa vai ficar puta porque você resistiu, então ela vai falar que dela é B, e A, e B, e A, e B. E aí o que acontece? Essa questão da resistência versus não resistência vai fazendo com que o quê? Quando você oferece resistência, a pessoa tende a bater mais, ela tende a querer se envolver mais. Então é muito do ciclo destrutivo, algo até... Esse nome, na verdade até o Mark Mason, ele chama de ciclo vicioso infernal, mas é um conceito até um pouco mais próximo, não é necessariamente isso, mas também que eu abordo até no Reflexões. Mas basicamente é quando você se envolve e aí você vai se envolvendo e você não consegue sair daquilo, tá? Por exemplo, quando você fala, vou falar com tal pessoa, aí você pensa assim, tá, mas o que eu vou falar? E aí você começa a ficar nervoso pelo que você acha que você vai falar, mas aí você pensa se o que você vai falar vai fazer sentido, e aí daqui a pouco quando você vê, você tá extremamente ansioso ou ansiosa e você vai embora e nem fala com a pessoa, né? Por quê? Porque você entrou no círculo vicioso infernal, tá certo? Então, qual que é o ponto fundamental aqui? Entenda drasticamente isso. Quando você resiste, você aumenta a porradaria da pessoa. Quando você não resiste, a pessoa perde, é como se assim, perde a graça. Perde a graça, né? Então assim, tanto até que tem um vídeo, né? Até um dos vídeos teve bastante visualização, que era como reagir quando alguém te xinga na sua cara. Eu falo da estratégia da mosca, que basicamente é quando você, né, quando você despende muita energia pra você bater numa mosca assim, e a mosca sai, e você bate a mão na mesa, ou pernilongo, você bate na sua própria cara, e quando não, você fala, filha da mãe, não acredito, então você fica muito puto, porque você gastou uma energia gigantesca e nem sequer pegou no pernilongo, na mosca e tudo mais, né? Então é a mesma coisa quando você solta uma frase assim, eu discordo de você, e você fala assim, tá bom. A pessoa tá, tipo, ela não tem o que falar, ela se perde e encerra o seu assunto praticamente. E você não gasta energia. Inclusive no Telegram, essa semana, eu soltei um áudio falando exatamente disso, né? Foi sobre essa, eu acho que foi sobre essa, não, deixa eu ver, não sei se foi sobre essa frase não. Eu acho que não foi não. Eu acho que foi sobre o pior não é as pessoas falarem que você não é capaz, o pior é você acreditar. Exatamente. Então eu tava falando que nós somos energia, né? Somos potência e basicamente você tem que definir e escolher muito bem aonde você investe a sua energia. E se você investe em algo que não gera resultado nenhum, como por exemplo, discutir ou se explicar com alguém, você obviamente desperdiça sua energia, você perde ela, né? E você fica mais estressado, isso piora seus relacionamentos em casa, seu trabalho, uma série de coisas. Por quê? Porque a sua resiliência diminui, tá? Então, resistência versus não resistência. Quando você resiste, se apanha mais. Quando você não resiste, é como se você caísse na água e deixasse se levar. Ou seja, você vai no fluxo da onda, vai no fluxo da água, no fluxo do mar, o que quer que seja, e você, em vias de regra, enfrenta menos resistência, despende muito menos energia e assim você consegue estar mais preparado para qualquer outro desafio que venha aparecer e que de fato, né, traga ali a necessidade de você, sei lá, se explicar, por exemplo, né? Então qual que é a postura que eu acho que é melhor? Eu acho a seguinte, tá? Explique uma vez. Fim. Então a pessoa, mas por que você fez? É opinativo ou é interessado? Não interessa, tá? Perguntou por quê? Você quer falar? Primeira vez que pergunta? Por quê? Blá blá blá. Aí a pessoa, mas eu discordo porque eu acho que você deveria fazer assim. Você fala, entendi, obrigado. Encerra o assunto. Explica uma vez, agradece o feedback e encerra o assunto. Fim. Certo? Quando você vê que você... E ó, Thiago, puta que legal. Ó, primeiro, para com esse negócio de só ver isso aqui e não aplicar. Porque aí, puta que legal, nossa, uma live do Thiago. Caramba, que legal que o Thiago falou, mas caramba, eu não faço. Não, você tem que fazer, tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque parece simples, parece muito simples.
Mas quando você toma uma invertida, você sente uma necessidade gigantesca de falar. Gigantesca. Tanto até que eu tava lendo aqui, relendo, não sei nem quantas vezes eu já li esse capítulo, Aprenda a Dizer Menos que o Necessário, e até o próprio Robert Greene, no momento, ele fala que quando você fica em silêncio, e eu já até expliquei isso para vocês também, quando a gente fica em silêncio, a pessoa sente uma necessidade gigantesca de falar. A gente sente uma necessidade gigantesca de preencher aquele silêncio, né? Então é um pouco do que acontece quando alguém vem e nos ataca, a gente sente uma necessidade muito forte de se posicionar, de pôr a nossa opinião, de não deixar ali como em aberto a parada. Sacou? Beleza? Então, até deixa eu ver. Verdade, prefiro encerrar o assunto. Por quê? Porque é isso que eu falei, somos energia, tá? Não é que somos energia, eu não gosto de falar dessa forma, porque parece que eu tô falando de um ponto meio místico, meio metafísico, meio, né, Becoming Supernatural do Dr. Joe Dispenza, até, e não é nesse sentido, mas é que nós somos energia, que se transforma em potência. Se você canaliza ela de forma errada, o que vai acontecer é muito simples, você vai desperdiçar sua energia e nunca vai atingir os seus resultados. Então imagine que frustrante, né? Você entrar numa explicação ao qual a pessoa não tem importância nenhuma no seu processo de decisão, mas você tá lá se justificando, você tá lá falando pra ela o que você acha que você deve, o que você faz, por que você faz e tudo mais, e a pessoa só tá te enchendo o saco. Não que ela tá sendo maldosa especificamente, tem umas que são, tem outras que não são, mas talvez, e há uma grande probabilidade, de ela só tá querendo fazer você engolir o que ela pensa, e não faz sentido nenhum. Então, se ela tá tentando fazer eu engolir o que ela pensa, né, eu fecho a boca e saio. Então pelo menos é o que eu mais tento aplicar, tá? Hora ou outra, quando você vê, você tá preso numa discussão desnecessária, mas aí você para, você fala, puta, quer saber? Dane-se, e sai, e acabou, fim de papo. E assim, é muito engraçado, sempre, presta atenção, eu não gosto da palavra sempre e também não gosto da palavra nunca. Então eu vou colocar assim, quase sempre que eu aplico isso, a outra pessoa se perde. Quase sempre que eu aplico isso, a outra pessoa se perde. E poderia dar vários exemplos aqui, mas não vou dar, porque senão vai estar vinculado com pessoas que talvez assistam essas lives. Certo? E quando a pessoa é importante no seu processo de decisão? Bom, eu dei uma live, não vou me lembrar, porque puta, são muitas lives, muitos conteúdos. Eu não lembro o nome, mas deixa eu ver aqui. Eu respondo isso, mas eu vou falar também, mas só para eu trazer para você. Cara, foi uma pergunta que me fizeram. Aqui, ó. Depois assista essa live aqui. Tá lá no meu canal e também tá no meu IGTV, tá? Bater de frente com pessoas que querem controlar sua vida. Dá certo? Eu falo exatamente sobre isso, tá? Eu falo exatamente sobre isso. Mas vamos lá. E quando a pessoa é importante no seu processo de decisão? Bom, se ela é importante no seu processo de decisão, a primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o grau de importância que ela tem. Por exemplo, talvez, vou pegar um exemplo, e pego bastante esse exemplo da minha vida, que foi, quando eu comecei a empreender, eu tinha todas as ferramentas para começar, mas a minha mãe, por medo de eu me ferrar, ela não me apoiou de cara, né? Então assim, eu conversei com ela e falei, mãe, eu vou fazer. Se eu tiver a sua ajuda, o seu apoio e tudo mais, vai ser ótimo. Mas se eu não tiver, eu vou fazer sem o seu apoio. Bom, então qual que é o ponto aqui? O grau de decisão era muito simples. Seria ótimo ter a ajuda dela, como eu tive, depois disso que eu falei. Então minha mãe me ajudou e me ajuda muito. Ela nossa, eu não tenho palavras, eu acho que eu nunca vou conseguir pagar a dívida que eu tenho com a minha mãe em relação a tudo que ela fez e faz para mim e pro meu irmão, né? Mas ela não tinha nenhuma forma, nenhum ponto de me impedir de fazer. Então, ela é importante? Ela é importante, mas ela não conseguiria me impedir. Então, esse é o primeiro peso que você tem que colocar. A pessoa pode ser importante, ela participa do processo de decisão, mas talvez ela não possa, vamos dizer assim, te impedir. Agora, se é outro caso, por exemplo, é o seu marido, né? Que nem é uma mulher que pergunta, então, seu marido, seu namorado, ou alguma coisa assim nesse sentido. Vou até que essa puta, não, meu pai, minha mãe, mas eu sou totalmente dependente. Bom, aí não tem muito o que fazer. Ou você consegue apresentar por A mais B e mostrar para essa pessoa de forma... E eu explico isso bem, tá? Nesta live que eu falei, tá? Então, ou você convence a pessoa de que você tá certo,
ou você ganha mais importância. Então, por exemplo, que nem, eu dependo do meu pai para investir. Tá, então ou eu convenço meu pai a me dar uma grana, ou eu arranjo outra forma. Fim, né? Então, nesse sentido, é muito importante. E também, né, tomo da seguinte forma: se a pessoa participa do processo de decisão, é porque você tem que se explicar, né? Porque se ela participa do processo de decisão, é porque a sua decisão vai interferir na vida daquela pessoa. Então, por exemplo, eu acho meio loucura, vamos supor, você é casado com alguém, e aí o cara ou a mina, ou não importa, quer mudar de emprego. E isso vai interferir drasticamente no estilo de vida que os dois levam. Pô, peraí. Não é assim, não, eu não te devo explicação, né? Ou eu vou fazer fim, né? Não é dessa forma, tem que conversar e aí é conversa, né? Mas eu acho que é muito importante isso, tá? Por quê? Por que eu falei do percentual de participação na decisão? Porque muitas vezes a gente, só da pessoa estar envolvida, a gente acha que ela determina, e não necessariamente é o caso. Como, por exemplo, a minha mãe era mais importante naquele momento, mas ela não conseguiria me impedir no caso. Então, era muito triste, era muito ruim, mas não me impedia. Então, cuidado para você muitas vezes não se perder e não ficar tomado em um processo de pensamento excessivo para não chegar a lugar nenhum, ou para se vitimizar, ou qualquer coisa nesse sentido. Beleza? Então essa foi a live de hoje. Se você quiser que eu fale sobre determinados textos lá do meu Instagram, comenta a hashtag Live do Brigato, posta a sua dúvida. Quer me perguntar também? Participa ao vivo, então entra no canal do Telegram, né? E também quer me mandar perguntas, caixinha do meu Stories, tá? É lá que você manda pergunta, mas comenta aí que eu vou adorar te responder, vou adorar ver o seu comentário, principalmente ver sua opinião sobre esse conteúdo, beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.